o Clan acorda com suas mãos sujas de sangue, uma arma em cima da mesa e um buraco na própria cabeça. Ele está completamente confuso e algumas lembranças vagas começam a passar pela sua mente, ao mesmo tempo que o buraco em sua cabeça começa a se regenerar. Ele se lembra da sua vida como Shingyu na Terra, mas agora também carrega memórias de outra pessoa. Tudo está uma bagunça, mas pelo que ele consegue entender, agora está no corpo de um homem chamado Clan Moret, um desempregado formado em história que mora na cidade de Taigen. Tentando entender o que aconteceu, ele procura o diário de Clan para encontrar uma pista, e lendo algumas anotações, descobre que há cerca de um mês, o Clan se encontrou com um cara chamado Welsh, e os dois começaram a decifrar um livro antigo. O livro pertencia à família de Antigonos, e embora o Clan não saiba muito sobre eles, ele tem a sensação de que são extremamente importantes. O Clan continua lendo as entradas no diário e se depara com nomes que parecem importantes, como Imperador Negro e Reino Tutor. Mas o estranho é que do nada as anotações simplesmente param. Nesse momento, o diário se abre sozinho na última entrada escrita antes da morte do Clan original. Todos vão morrer, inclusive eu. Ao ler isso, o Clan se convence de que o antigo dono do corpo descobriu algum segredo que levou à sua própria morte. Mas que segredo seria esse? De repente, a irmãzinha do Clan bate na porta tentando acordá-lo. Nisso, ele entra em pânico. Ele não pode deixar ela ver o quarto todo ensanguentado. Então ele fecha o diário na pressa e tenta esconder as manchas de sangue, mas ainda tem a arma para se livrar. Uma menina chamada Melissa entra no quarto e estranha a bagunça de livros espalhados pelo chão, e pergunta se ele passou a noite inteira lendo de novo. O Clan responde que só estava organizando as coisas. Enquanto ela se distrai, ele joga a arma dentro da gaveta, só que ela faz barulho. A Melissa ouve e pergunta o que foi aquilo. Nisso, o Clan se desespera um pouco e puxa um relógio de bolso da gaveta, fingindo que era isso o tempo todo, só que o relógio tá quebrado. A Melissa, mesmo sem ser muito carinhosa com o irmão, pega o relógio em silêncio e começa a consertar ele. No fundo, ela parece que se importa muito com ele. Depois de terminar, ela volta pro banheiro para escovar os dentes, e assim que sai do quarto, o Clan começa a limpar todo o sangue espalhado. As suas memórias como Clan ainda estão todas confusas, mas ele tem quase certeza de que o motivo de ter dado um tiro em si mesmo tem relação com aquele caderno antigo. Só que além da morte de Clan, ele precisa pensar no mais bizarro de tudo: como ele foi parar ali. Antes de vir para esse mundo, ele era Xing Migru, um cara comum que estava fracassando feio na vida. Um dia, cansado de tudo, ele resolveu fazer um ritual de sorte que viu por aí para tentar mudar de vida, e de alguma forma acabou nesse lugar. Alguns minutos depois, a Melissa já está pronta para ir para a escola. Ela entrega um prato com pão pro Clan e lembra ele de passar na padaria mais tarde para comprar mais. Diz que também vai fazer uma refeição especial para ele quando voltar, já que sabe o quanto ele está se esforçando para conseguir um emprego. Mas o Clan não pretende ficar por aí por muito tempo. Ele ainda sabe um pouco sobre esse mundo, mas já entendeu que é perigoso. Seu plano agora é tentar repetir o ritual da sorte para ver se consegue voltar à sua vida original. Mas antes disso, ele decide ir à padaria para buscar pão, como a Melissa pediu. Só que enquanto está lá, ele sente algo estranho, como se alguém o estivesse observando. Depois de comprar o pão, ele sai pelas ruas da cidade. Tirando a lua vermelha que aparece à noite, tudo ali parece uma cidade perfeitamente normal. Enquanto caminha, o Clan vê um grupo de caras jogando aquele jogo de cartas chamado O Senhorio e fica surpreso. Esse jogo também existia no seu mundo original. Segundo os livros de história desse mundo, o jogo foi inventado por um tal imperador Russell Gustav há cerca de 100 anos. E além disso, esse cara também criou a leitura de tarô, motores a vapor e até barcos à vela, acelerando muito o avanço tecnológico por aqui. Com base nisso, o Clan chega à conclusão de que Gustav também deve ter sido um transmigrador, igual a ele, e isso dá um certo alívio, pelo menos ele não é o único nessa situação. Só que logo em seguida, o Clan sente de novo aquela sensação estranha, como se alguém estivesse vigiando ele. Tentando se afastar, ele apressa o passo e segue pela rua. Com a certeza de que está sendo seguido, o Clan entra às pressas em uma tenda para despistar quem quer que esteja na sua cola. Acontece que a tenda é de uma vidente,
cliente. Como ele é o primeiro cliente do dia, ela se oferece para fazer uma leitura de graça. E quando ela menciona que vai usar cartas de tarô, o Clay fica curioso e topa. Pede para ela mostrar o seu passado, presente e futuro. A vidente então pergunta por onde ele quer começar, e o Clay escolhe que quer ver o presente. Ela vira a carta e dá de cara com o louco, o 0 do baralho. Essa carta geralmente representa novos começos, mas antes que ela possa explicar direitinho, o Clay percebe que quem o seguia está se aproximando. Ele sai da tenda o mais rápido que pode, e pouco depois um homem entra procurando por ele, só que o Clay já tinha caído fora. Mais tarde, o Clay finalmente chega em casa e se prepara para tentar de novo o ritual de sorte, para ver se consegue voltar para o seu mundo. Primeiro ele cria talismãs e os enrola no pão, que vai servir como catalisador. Ele coloca os pães nos 4 cantos do quarto e começa o ritual, repetindo a frase digno celestial 4 vezes. No começo parece que nada aconteceu, mas do nada ele cai no chão com uma dor de cabeça absurda, como se seu corpo estivesse sendo rasgado por dentro. Quando a dor finalmente passa, ele se vê em um vazio, cercado por luzes vermelhas e azuis. Essas luzes começam a se reunir e acabam invocando 2 pessoas, uma mulher chamada Aubrey Hall e um homem chamado Auger Wilson. Ambos estão claramente confusos. Do ponto de vista deles, o Clay parece uma espécie de ser quase onipotente, então eles tomam todo o cuidado ao falar com ele. Aubrey pergunta se aquele reino divino pertence a ele. O Clay não o entende muito bem, mas nunca ouviu falar de um reino divino sem um santuário. Mas assim que ele pensa nisso, um santuário começa a se formar a partir da névoa cinzenta. O Clay ainda não sabe como tudo isso funciona, mas percebe que parece ter algum tipo de controle sobre essa névoa e sobre tudo naquele lugar. Aubrey pergunta quem ele é, e apesar de parecer uma pergunta simples, o Clay ainda não tinha parado para pensar nisso desde que chegou ali. Ele ainda se pergunta se é o Xinghu da Terra, ou agora é realmente o Clay Moretti. E depois de refletir um pouco, ele decide criar uma nova identidade, e se apresenta para os dois dizendo que podem chamá-lo de o Louco. Aubrey então pergunta por que eles foram convocados ali. A verdade é que tudo foi um acidente, mas o Clay já entrou no personagem, então diz que aquilo era só um experimento. Eles não desconfiam, mas Aubrey pergunta se podem ir embora, já que ele não precisa de nada deles. O Clay então garante que pode enviá-los de volta se quiserem e que não estão em perigo. E Aubrey parece estar até se divertindo com a situação. Sempre teve curiosidade sobre o mundo sobrenatural, então aproveita a oportunidade e pergunta a Clay como ela pode se tornar um Beholder. O Clay não tem a menor ideia do que é isso, mas também não pode admitir, então joga a bola pro Auger dizendo que ele deve saber. O Auger continua desconfiado, até porque Aubrey fala com uma nobre de Lion, e ele estava a quilômetros de distância em alto mar. Trazer os dois até ali exigiria um poder enorme. Mesmo assim, Auger responde a pergunta. Diz que Aubrey pode se tornar uma Beholder se entrar para a igreja da deusa da noite eterna, ou qualquer outra igreja. Embora poucas pessoas cheguem de fato a esse nível, ainda é possível. Aubrey agradece, mas diz que não quer perder a sua liberdade se filiando a uma igreja, então pergunta se existe outro jeito. Auger conta que tem 2 poções de sequência 9 com ele. Aubrey e Klein ficam surpresos, ela porque sabe quão valiosas são essas poções, e ele porque não tem ideia do que elas fazem. Aubrey pergunta quais poções são, e Auger responde que tem a do marinheiro e a do ouvinte, sendo essa última capaz de dar habilidades de observação muito aguçadas. Depois de uma rápida conversa, eles chegam a um acordo, e Aubrey pede a Klein que atue como testemunha do pacto entre eles, e o Klein aceita. Mas Aubrey ainda tem mais um pedido. Ela pergunta se ele pode organizar encontros como esse no futuro. Auger apoia a ideia, já que agora vê o Klein como tipo de benfeitor. O Klein fica meio receoso. Quanto mais se encontrar com eles, mais arriscado vai ser manter a sua farsa de todo poderoso. Mas por outro lado, ele precisa de informações sobre esse mundo místico, então acaba aceitando. Então ele diz que os encontros acontecerão todas as segundas-feiras às 3 da tarde. Com isso resolvido, Aubrey sugere que eles usem codinomes, já que não é uma boa ideia continuar usando nomes reais. Como Klein se nomeou com base na carta de tarô o Louco, Aubrey decide se chamar de Justiça, e Auger escolhe o Enforcado. Nesse momento, de volta ao mundo real, alguém bate na porta do Klein. O som atrapalha sua concentração e ele começa a perder o controle da névoa cinzenta e do espaço místico. Por isso é forçado a encerrar o encontro e mandar todo mundo de volta para casa. Quando retorna ao seu corpo, o Klein guarda o diário ensanguentado e esconde a arma dentro do fogão.
portão. Antes de verificar quem está na porta, o Clay dá uma olhada pelo olho mágico e percebe que é um inspetor. Sem muita escolha, ele bagunça o cabelo e finge que acabou de acordar de um cochilo, tentando justificar porque demorou para atender. O homem se apresenta como Leonard, membro da Polícia Zero. Sem esperar permissão, ele entra no quarto junto com o seu parceiro Dan Smith. Os dois começam a interrogar o Clay sobre Nia e Welch, que aparentemente se suicidaram no dia anterior, o que é bem próximo da hora em que o próprio Clay tentam tirar a própria vida, mas é claro que ele não pode contar isso para a polícia. O Clay finge que não sabe de nada, mas isso não dura muito tempo. O Leonard já tinha encontrado o diário de Clay e a última anotação dizia claramente: todos vão morrer. Ele pergunta o que o Clay quis dizer com aquilo. Sem saída, o Clay diz que não lembra direito daquela noite. Então o Dan revela que eles têm provas de que o Clay esteve na mansão de McGovern e que uma arma desapareceu de lá, e ele pergunta se o Clay sabe alguma coisa sobre isso. O Clay, sem mais como escapar, conta a verdade: a arma está escondida no fogão. Já que começou a contar, ele continua dizendo que acordou naquela manhã depois de ter falhado na tentativa de suicídio na noite anterior, e que desde então não se lembra de quase nada, omitindo claro o fato de ser um transmigrador. Apesar da história parecer absurda, o Dan acredita nele. A explicação bate com as deduções que ele mesmo havia feito, mas mesmo assim eles precisam confirmar tudo com a ajuda de uma vidente, um tipo de médium, para verificar se o Clay está realmente dizendo a verdade. Ao ouvir isso, o Clay se preocupa de que a médium acabasse descobrindo as memórias da sua vida anterior na Terra, mas estando sob custódia ele não tem como recusar. Nisso, os dois o levam para fora do prédio, prontos para colocá-lo na carruagem. No meio disso, Dan se distrai com um garotinho na rua, e o Clay vê uma oportunidade perfeita para fugir. Ele sai correndo por um beco o mais rápido que consegue, mas de repente o mundo à sua volta congela e os objetos começam a flutuar. E isso só pode significar uma coisa: tem um Ben Runner por perto. O Clay então muda de direção e corre para o outro lado, mas o chão sobe e bloqueia o caminho. O próprio terreno começa a se mover para prendê-lo. Com muito esforço, ele se espreme por um vão estreito antes de ser completamente cercado, e finalmente chega até a rua principal. Sem pensar duas vezes, ele pula na primeira carruagem que vê e pede ao cocheiro que o leve até o porto o mais rápido possível. A carruagem começa a andar e o Clay acha que finalmente escapou, mas não demora muito para perceber que caiu numa armadilha. O cocheiro é Dan Smith. Momentos depois, o Clay acorda em sua escrivaninha. A porta range e ao olhar no fim do corredor, ele vê o Dan parado ali. O ambiente é tão estranho que o Clay acredita que entrou em um tipo de sonho e que o Dan pode ser um Ben Runner, e ele não está sozinho. De repente, uma mulher agarra a cabeça do Clay e o puxa para dentro da sua própria mente, um espaço de sonhos onde ela começa a vasculhar as suas memórias. Felizmente, a névoa cinzenta parece protegê-lo, impedindo que ela veja suas lembranças da Terra. Pelo menos isso está seguro, mas a mulher ainda quer resposta sobre o que aconteceu na noite anterior. Ela pressiona o Clay e pergunta sobre o caderno de Antígono, mas o Clay sinceramente não sabe nada sobre isso. Ela então pergunta onde estava ele quando Welch morreu, e forçado pelos poderes dela, o Clay revive a cena. Ele saca a arma e atira na própria cabeça. Depois disso, o Clay acorda no corredor. A mulher deixa sua mente e informa Dan que o Clay está dizendo a verdade sobre o tiro, mas que ela não conseguiu acessar as memórias anteriores a isso. Por hora, o Dan conclui que o caderno de Antígono ainda está desaparecido e que o Clay realmente não sabe de onde está, mas isso não significa que o Clay esteja seguro. Ele está vulnerável e sem meios de se proteger, e é por isso que o Dan oferece a ele uma chance. Clay pode se juntar à organização dele e se tornar um Ben Runner. E assim, meu mano, termina o episódio 1. Muito foda desde o começo, mano. Eu tenho certeza que esse aqui vai ser muito louco. Então já se inscreve aí e deixa o like, mano, pra apoiar o canal. Tamo junto e lembre-se, o Dres Animes ama você.